Olá, irmãos, boa noite. Vamos iniciar mais um culto de domingo à noite, com a permissão de Deus. Queria iniciar com oração. Queria que das duas, se possível, orasse para iniciar o culto. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo tempo que a gente pôde chegar em tua casa, Pai. Te agradecemos por mais um dia de vida, por todos os livramentos, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, que tem sido derramada dia por dia sobre nós. Pai Santo, recebe este culto em forma de louvor, em adoração a ti, também de gratidão, porque mesmo sendo infiéis e imperfeitos, o Senhor continua do nosso lado, nos amando, nos protegendo e colocando misericórdia sobre nós. Vem falar conosco hoje à noite, por meio dos louvores, por meio da tua palavra, seja como teu servo que irá transmitir para nós hoje à noite, que o teu Espírito seja com ele, concedendo sabedoria e discernimento a nós da mesma forma. Que no momento que estivermos aqui, no momento que formos voltando para a nossa casa, que o Senhor esteja cuidando de tudo, nos livrando dos males. É em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós choramos e pedimos estas coisas. Amém e amém. Amém. Eu queria agora também que mais um irmão voluntário orasse por essa onda que está acontecendo, né? Aqui na capital, nas cidades aqui, e também em alguns interiores também, que Deus possa nos proteger como Ele já nos protege, e também nos guardar, livrar família, amigos, né? Os parentes, aquelas pessoas também, que possa chegar a uma solução, as forças de segurança, né? Que possa vir mais, que possa atuar para proteger também, né? Toda a sociedade. Fica com o irmão voluntário orar se aí. Amém. Agora vamos a uma parte de louvor. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés.
desejando dele, como nós queremos sempre estar, né, na presença dele, sei que ele é precioso. Aproveite para quando estiver cantando. Eu sei que quando a gente canta tem que estar sentindo o que está cantando, mas pense bem, eu estou aqui com esse propósito, né, de adorar o Senhor. Posso estar vivendo um momento bem triste, né? Quando a gente vê as coisas que estão acontecendo. E a gente tem que estar orando, mas confiando que Deus não perdeu o controle de nada, né? Que a gente, no meio aos problemas, a gente continue crendo na fidelidade do nosso Deus. E adorando ainda, né? Deus é fiel. Em meio
Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus voltou pela manhã para novamente o sol brilhar e tirar de alegria os meus lábios e o meu coração me louvou. Assim vou descansar e eu vou confiar no teu grande e imenso amor. Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Eu sei que o nosso Deus é fiel e pela manhã Ele fará novamente o sol brilhar. Amém? Queria fazer mais uma oração e pedir agora à irmã Débora, por favor, que orasse para as pessoas que perderam algum bem. Tem pessoas que perderam casa, que foram incendiadas, que perderam automóveis, tem pessoa que perdeu uma caçamba, que era o meu dele, de ganhar o pão. E pessoas também que perderam outras coisas também. Que Deus possa estar restaurando e trazendo novamente esse bem, né? Pedir também a Deus também que nos livre, nos guarde também. Que as pessoas que precisam sair para o trabalho, né, para resolver alguma coisa, Deus possa estar à frente, nos livrando e guardando. Senhor meu Deus, Pai Santo, Deus amado, obrigado, Senhor, por esse ministro aqui. Senhor meu Deus, somos gratos a Ti por ter todos esses problemas que estão acontecendo, Senhor Deus. Ó Pai, não nos deixamos em desespero, para que entendamos que o Senhor está à frente de tudo. Esteja, Senhor, com essas pessoas que estão perdendo os bens materiais, mas que o maior bem é o seu amor para conosco, o seu bem, o livramento do seu amor. Senhor, meu Deus, não permita, Pai, que essas pessoas, Senhor, entrem nesse desespero, Senhor, mas que tenham o entendimento que o Senhor Deus está à frente de tudo. Senhor Deus misericordioso, que entendamos que o que vem ao Senhor nos fazer o mal, Senhor, que sejam direcionados para outro caminho, Senhor. Livra o nosso país, livra o nosso estado, Senhor, dessas mazelas do mundo. Tem misericórdia, Santo Jesus, Senhor. Amém. Amém. Agora mais uma parte do louvor e após isso o pastor fica com a palavra. Conte tudo e toda vez. Onde estude toda bênção, vem o canto me inspirar, a miséria.
Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és, e me dá bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu entrego a ti tudo que há em mim, rendo tudo o meu ser. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Não, você pega o dedo.
Muito bem, nós vamos aproveitar esse momento, orar mais uma vez. Dessa vez, lembrando as crianças que estão conosco aqui. Temos uma turma boa também. Acho que a gente vai trazer essa turma para cá. Vamos orar com vocês aqui, olhando de volta aí para os... Quem quiser chegar aqui, essa turma boa. Muito bem, temos aí uma boa, graças a Deus, né? Oi? Pronto, Vitória fica aqui, aí está todo mundo aparecendo, né? Vitória, Valentina, Miguel, Helena, Mel. Temos Benjamin. e falta Maria Olívia também, né? E Bruno, Bruno não é criança, não. Então, graças a Deus por essa turma, graças a Deus. Senhor, nós agradecemos por mais um dia que o Senhor tem nos concedido e a oportunidade de estarmos aqui neste lugar, tem sido reservado para o Senhor, para adoração e louvor do teu nome. Agradecemos por estas crianças que estão conosco nesta noite. Rogamos as tuas bênçãos para as suas vidas, teu cuidado e proteção, sabedoria no viver. Seus pais tomem conta delas com sabedoria, buscando a tua palavra, a orientação segura para conduzi-las no caminho da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Ok? Podem voltar a falar no lugar de vocês. Benjamin já está fazendo ali umas peripécias, né? Marcos capítulo 9. Só para a gente se situar. Vamos ter uns minutos aí para a gente só fazer uma breve reflexão aqui nesta noite, para nós acompanharmos a leitura do livro de Marcos. A gente está lá no capítulo 9. É um texto bem interessante e que mostra um evento, um acontecimento bem curioso, né? Que é justamente um momento em que Jesus leva alguns dos seus discípulos, conforme ele mesmo havia prometido, dizendo: olha, alguns dos que estão aqui não vão morrer até que vejam chegando o reino de Deus com glória e poder. E aí Jesus leva alguns dos seus discípulos para um monte, né, alguns dias depois, né, mais ou menos uma semana depois. E nesse monte só leva 3, e nesse monte ele é transfigurado. Nós chamamos a atenção de que essa transfiguração é algo que vem do seu ser para o externo, do interno para o externo. Não é uma máscara, não é algo que vem de fora, é algo que é inerente à natureza dele mesmo, e simplesmente ele se deixa ver pelos 3 discípulos aquela imagem gloriosa do rosto brilhante e das roupas, das vestes também resplandecentes, algo que eles nunca viram. Eles até acharam difícil, o autor de Marcos achou difícil de achar alguma coisa comparável, né? Por exemplo, as roupas resplandecentes. Que roupas são essas? Não era uma roupa branca, a mais branca que eles tinham visto. Na verdade, eles nada tinham visto parecido com aquilo. Então, uma maneira de comparar os olhos. Não tem nenhum lavandeiro na face da terra capaz de lavar uma roupa de modo que fique daquele jeito. Então é algo sobrenatural, fora da capacidade humana. Então foi alguma coisa interessante. Mas disso tudo, quero destacar desse evento espetacular que eles presenciaram, foi uma voz que veio do céu. E essa voz dizia, né, numa nuvem que também envolveu aqueles discípulos, e eles tinham visto ali naquele momento, tinham tido a visão de Moisés e também Elias, simbolizando ali o Antigo Testamento, em especial
a lei por intermédio de Moisés e as profecias por meio de Elias, que era o grande profeta de referência deles. Só que a voz que veio dos céus, ali naquela nuvem, dizendo o seguinte: olha, este aí é o meu filho amado, vocês devem ouvi-lo, a ele ouvir. Preste atenção naquilo que ele diz, porque certamente Deus vai cobrar das pessoas tudo que elas ouviram do Senhor Jesus. Bom, a partir dali, depois daquele momento especial, a gente percebe como a religiosidade daqueles homens era marcante, né? Eles eram tão presos àquela religião que eles adotavam, que eles praticavam, que ainda ficaram confusos. Apesar de tudo que Jesus havia falado, eles ainda ficaram confusos, porque Jesus disse: olha, vocês não devem falar nada para ninguém até a ressurreição, a minha ressurreição. Então ele já começou a falar de novo, porque ele já tinha falado sobre isso, dizendo: olha, o Filho do Homem vai padecer muitas coisas, vai morrer e depois vai ressuscitar. Aí eles ficaram confusos. Aí agora, de novo, ele disse: não falem sobre essa visão até que eu seja ressuscitado. Pronto, mais uma vez ficou confuso, ficou confusa a cabeça desses discípulos, né? Eles não viam assim, vamos dizer assim, eles não enxergavam Jesus morto até esse momento. Eles não imaginavam que Jesus pudesse morrer. Ora, eles acabaram de ver Jesus glorificado, uma imagem impressionante. Como é que eles iam pensar numa morte? Era muito difícil para eles imaginar isso. Um homem todo poderoso, superior até a Moisés e Elias. A voz do céu disse para ouvir ele, e os outros desapareceram, ficou só Jesus. Como é que a gente vai pensar numa morte? Não tem como imaginar uma morte. O que é que eles poderiam pensar sobre ressurreição nesse momento? Talvez a imagem, é possível que a imagem que veio à cabeça deles é o seguinte: Jesus está humilde aí, veio com um pobre carpinteiro, anda com a gente aí no meio do tempo aí, com poeira, com gente pobre nas aldeias e tudo. Essa ressurreição só pode ser simbólica, só pode ser algo, vamos dizer assim, um comparativo, né? Uma comparação, uma parábola. Né? Não, ele vai simplesmente sair desse estado de humilhação e vai se revestir dessa glória que a gente acabou de ver dele. De repente a ressurreição é isso. Então eles saíram se perguntando acerca da ressurreição. Ficaram confusos, até então estavam confusos. E olha como eles estavam presos àquela religiosidade que eles tinham. Né? Eles chegaram lá no versículo 11, capítulo 9, perguntaram a Jesus, fizeram uma pergunta. Então tem duas perguntas que eu quero destacar e a resposta de Jesus. Uma pergunta é feita pelos discípulos, a outra pergunta é feita por Jesus. E depois a gente vê a resposta. Então os discípulos perguntam o seguinte, no versículo 11. E interrogaram Jesus, perguntaram a Jesus, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Ora, eles fizeram essa pergunta a Jesus: é necessário que Elias vinha primeiro. A gente está na expectativa desse Elias. Era esse o ensino dos escribas. Esse Elias viria fazer uma grande revolução em Israel. E eles estavam alimentando essa expectativa de ver esse Elias. Eles tinham visto agora há pouco tempo, a figura de Elias junto com Moisés. Mas agora eles perguntam a Jesus: e Elias, ele vem, não vem? Por que os escribas vivem falando isso? Os escribas ensinavam exatamente isso. Baseado em quê? Uma profecia lá de Malaquias que diz o seguinte: que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, eles lembraram dos ensinos dos escribas. Os escribas eram aqueles homens que entendiam da lei e ensinavam ao povo. E eles estavam com a cabeça cheia dos ensinos dos escribas.
E agora há pouco, olha só o que eles ouviram. Ele diz: este é o meu filho amado. É para ouvir a quem? A ele. Ouçam ele. Aí agora eles chegam e retomam a história dos escribas. E os escribas falavam muitas coisas, ensinavam muitas coisas. Só que boa parte dos ensinos dos escribas se baseava numa interpretação equivocada. E muitas vezes Jesus falava assim, vocês vão lembrar. Ouvistes, Jesus falando, ouvistes o que foi dito pelos antigos. Por exemplo, dente por dente e olho por olho. Eu, porém, vos digo. Então, várias vezes nós vemos Jesus mostrando que o ensino que eles davam estava contaminado por uma interpretação errônea. E Jesus estava mostrando a interpretação correta, a maneira certa de falar. E agora eles continuam ouviram a voz dizendo, ouçam esse aí. E aí ele diz, estou ouvindo os escribas. Eu estou ouvindo os escribas. Os escribas disseram que tem de vir Elias. Puxa vida, vocês não acabaram de ouvir que é para ouvir o que Jesus está dizendo e não o que os escribas estão dizendo? Várias vezes Jesus disse, cuidado com os escribas, cuidado com os fariseus, cuidado com eles, porque eles fazem isso, fazem aquilo. Jesus denunciou isso perante eles. E eles continuavam ouvindo. E assim a gente vê o mundo todo assim. Discípulos, pessoas que estão próximas de Jesus, estão aprendendo dele, ouvem a palavra de Deus, leem a Escritura e sempre estão dando ouvidos a outras pessoas, a outros ensinos. E Jesus fica de lado. O que Jesus ensina, o que a palavra de Deus está ensinando, fica realmente rejeitado, fica disperso. Fica em segundo plano, terceiro, quarto, sei lá, ou sem plano nenhum. O fato é esse. A gente tem uma facilidade de, na teoria, dizer que as palavras do Senhor são verdade e devem ser obedecidas. No entanto, na hora de fazer, na hora da prática, a gente não dá ouvidos ao que Jesus está dizendo e dá ouvidos ao que o vizinho está dizendo, ao que um amigo está dizendo, ao que um filósofo está dizendo e ao que outras pessoas estão dizendo, menos ao que Jesus está dizendo. E esse erro foi cometido por esses discípulos e continua sendo cometido por muitos de nós hoje em dia. Né? A gente não dá ouvidos àquilo que Deus disse para fazer. Né? A ele ouvir, não aos escribas. Né? E agora, Jesus também faz uma pergunta. Aí Jesus faz uma pergunta. Eles fizeram uma pergunta e Jesus vai responder com outra pergunta. Versículo 12. Diz assim: Então ele lhes disse, Elias vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado? Eita, essa é uma pergunta que é difícil para entender agora, né? Vou repetir. Jesus responde, olha só agora, Jesus dá uma resposta, fazendo uma pergunta. Ele diz, ora, vocês estão dizendo que Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. A ideia que se tinha de Elias, o profeta, era o seguinte: antes de vir o Messias, viria o profeta Elias. Nós sabemos o que? Da história de Elias no passado, que ele enfrentou os profetas de Baal, que ele foi um profeta de referência para o povo de Israel, e que ele, o ato final da vida dele foi aquela subida em uma, quem lembra? Uma carruagem, assim, meio fogo ali, uma coisa bem diferente, não passando pela morte, né? Simplesmente subiu aos céus ali numa carruagem de fogo. Eliseu viu aquilo lá e pronto. Essa era a ideia deles, a história que tinha de Elias, né? Resumidamente, claro. Só que as profecias diziam que Elias viria antes do dia do Senhor. E o ensino que eles receberam era que Elias restauraria todas as coisas. Jesus está dizendo, olha, Elias vai restaurar todas as coisas. Então tudo vai ficar restaurado. Tudo vai ficar resolvido.
o problema dos pecados acabou-se. O povo vai se voltar para Deus. Então, não vai precisar de mais nada. Então, como é que precisa que o Filho do Homem, segundo a Escritura, também tenha de passar por tanto sofrimento? Se as coisas antes dele seriam restauradas. Quero que vocês entendam isso. Quando lê essa passagem, não ficar mais dúvidas. Porque a gente passa, lê, às vezes não entende. E a gente rejeita, né? Mas Jesus está dizendo o seguinte: se Elias vai restaurar tudo, para que precisa de um Messias logo depois sofrer tanto? É isso que ele está dizendo. Porque está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado. Ora, se Elias vai resolver tudo, para que o Messias? Então ele joga a pergunta para mostrar a fragilidade do ensino que eles haviam recebido. Que Elias não restauraria todas as coisas conforme eles já haviam aprendido. Não vai restaurar tudo. Porque senão não seria necessário que o Filho do Homem sofra. E Jesus havia falado para eles que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, lá dos sacerdotes, morresse e depois fosse ressuscitado. Então Jesus lança a pergunta para mostrar que aquele ensino que eles haviam recebido está contaminado com erro. Então a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente aprende, para a gente não ficar criando coisas que não estão na Escritura. E eles, mais uma vez, Jesus está falando, e a voz que eles ouviram foi: ouçam Jesus, né? Esse é o meu filho amado. Então Jesus logo isso aí para mostrar a fragilidade do ensino que havia sobre Elias. Agora, quem era Elias? Eles achavam que Elias realmente viria. Mas olha só o que aconteceu. Eu vou ler alguns textos e a gente vai ver, vocês vão ver a correlação entre Elias e um outro personagem. Elias pregou para o povo de Israel, para o povo escolher entre Baal e o Senhor, Deus. Presta atenção no que eu vou dizer. Elias levou o povo a pensar sobre a escolha que eles precisavam fazer, e se eles achavam que Deus seria Baal, então que eles seguissem Baal. Mas se eles vissem que o Senhor é Deus, então que eles seguissem e servissem a Deus. Preste atenção. Agora eu quero que vocês, como exercício, pensem outra pessoa que fez isso na época de Jesus. Parecido. Não é igual, né? Parecido. Algo parecido. Segunda coisa. Diz lá no livro de 2 Reis, capítulo 1, que Elias, olha só, a primeira coisa que eu quero que vocês comparem. Escolha uma coisa. Saiam de um e vá para o outro, se vocês acham que o outro é verdadeiro. E agora ele diz assim: qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam: era homem vestido de pelos. Quem falou foi Acabe, né? Perguntando aqueles homens lá. Era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então ele diz: é Elias. Que homem, na época de Jesus, tinha alguma coisa parecida com isso? Não me respondam agora. Outra coisa, o que aconteceu com Elias? Para as crianças é interessante aí, que já acompanharam as histórias aqui, tem condições de responder isso. 1 Reis capítulo 17 fala de um homem, Elias, que falou para o rei Acabe que iria ter seca. E houve seca por 3 anos e meio ali naquela região de Israel. Aí diz assim, Deus falando para ele: beberás da torrente, para Elias, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, Elias, né? E fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos, lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente.
ele se alimentou por meio... Quem era o... Hoje em dia já tem até o Uber Eats, né? Quem sabe o que é Uber Eats? Não é o transporte de comida, você contrata, tem o Uber, que é o transporte de pessoas, né? E o Uber Eats você contrata e chama... Ei, Matheus, cadê Matheus? É tipo um negócio, o iFood da época, eles eram o Corvo Eats. Eram os corvos que iriam e levavam comida para o iFood daquela época, era o corvo para Elias, entendeu? Na época de Jesus ali, teve alguma pessoa que tinha alguma coisa parecida com isso? Nesse tipo de coisa? Vou dar outra coisa, outro fato aqui que aconteceu, está registrado em 1 Reis 16. Diz assim: como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, falando de Acabe, o rei Acabe, rei de Israel. Ele tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Acabe casou com Jezabel e Elias estava naquela época lá, né? E teve uma outra confusão naquela época dos profetas de Baal, quando Elias desafiou os profetas. Depois que Elias venceu aquele desafio, foi o que aconteceu depois? Ele matou os profetas de Baal e logo em seguida recebeu uma ameaça bem forte da mulher de Acabe, que era o nome dela era Jezabel, e ele fugiu. Houve algum homem que enfrentou uma situação parecida na época de Jesus? Jesus diz o seguinte, ele diz: eu, porém, vos digo que Elias já veio, certo? E fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Jesus está dizendo que Elias já veio. Os discípulos estavam ouvindo os escribas, que diziam que Elias viria, e tudo seria restaurado, depois viria o Messias. Olha a maneira de pensar da religião dele, dizendo: Elias vem, restaura tudo, o Messias vem, assume o reino e seremos felizes para sempre. Era esse o pensamento. Aí Jesus disse: como é que Elias vai restaurar tudo se as profecias dizem que o Messias precisa sofrer? Ele não vai simplesmente, depois de Elias, simplesmente assumir o reino. Ele vai passar por sofrimento. E ele já tinha dito que ia sofrer e morrer, né? Então, olha só a maneira errada de crer nas coisas dos escribas, né? Então, Jesus disse: eu garanto a vocês, eu, porém, vos digo que Elias já veio. E fizeram com ele tudo que estava escrito a respeito dele. Ele veio. Aí a confusão na cabeça deles, né? Aí a pergunta é: Elias teve algumas coisas, né? Pregou arrependimento a Israel, que estava ligado à adoração a Baal. Depois, outra coisa dele, a maneira dele se vestir era meio estranha, vestia roupa de pelo de couro de camelo, né? Vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Não pense que isso era uma coisa muito cheirosa não, viu? Outra coisa, teve a maneira dele se alimentar era meio estranha, porque recebia a comida lá dos povos, né? E teve um casal associado que ameaçou ele de uma maneira muito contundente. Tem algum homem, na época de Jesus, que Jesus disse, ele já veio, que enfrentou situações parecidas com essa? João Batista? Vamos lá, João Batista. Essa proposta é de João Batista. João Batista chega, naqueles dias veio João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É hora de vocês se converterem, de se voltarem para Deus. Parece estar compatível com o chamado de Elias lá na época de Acabe, dizendo: se Baal é Deus, sigam ele. Agora, se o Senhor é Deus, sigam
ele, iam servir a ele. Depois, Elias se vestia de pelos. Mateus 3,4 diz que João usava pelos de camelo e cinto de couro. Elias era vestido de pelos com os lombos cingidos de um cinto de couro. Mesma coisa. A comida que vinha para num determinado momento, não era sempre, né? A vida dele, mas em um determinado momento que chegou a comida para Elias, era quem trazia a comida para ele? Os corvos. Mas trazia até uma comida um pouco boa, né? Um pãozinho, carne, até que... E para João Batista comia gafanhoto e mel silvestre, mas ele vivia lá no deserto, né? E no caso de Elias, veio para um lugar onde ele estava, também na área deserta, perto do Jordão, e via os corvos traziam comida para ele. E outra coisa, o casal Jezabel e Acabe, lá na época de Elias, que perseguiu Elias, a gente pode fazer um paralelo com um casal que também tinha no Novo Testamento, que era Herodes e Herodias. Herodes e Herodias eram casados, no entanto, João Batista disse que era irregular aquele casamento, porque ele estava casado com a esposa do irmão dele, né? Então já tinha surrupiado lá a esposa do irmão dele, era um problema. Diz assim Marcos capítulo 6, versículos 17 e 19, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, Herodias era a mulher, o odiava, querendo matá-lo. O mesmo sentimento de ódio e desejo de assassinato de Jezabel. Então, todos esses elementos apontam para João Batista como vindo ali simbolicamente representando Elias no Novo Testamento, né? Representando Elias. João Batista fez uma coisa interessante. Jesus disse, ele já veio, né? E João Batista fez uma coisa interessante. Quando ele apareceu pregando no deserto da Judéia, diz assim, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então a própria Escritura vai mostrando todos os indicativos de que João Batista é aquele prometido que seria o precursor do Messias, certo? No entanto, eles achavam que o Elias iria aparecer e resolver tudo. João Batista resolveu pelo menos parte, porque ele convocou o povo ao arrependimento. As pessoas vinham a ele, muitos se batizavam como símbolo do arrependimento. No entanto, ele recebeu muita resistência dos líderes judeus, dos religiosos, e também de Herodes, que era o tetrarca, né? Aquele que comandava ali a parte daquela região toda ali de Israel, e houve aquela oposição muito forte contra ele. Por isso que Jesus disse, ele já veio e fizeram tudo quanto quiseram com ele. E realmente lutaram para matá-lo, prenderam e acabaram matando ele. Em um determinado momento, Jesus vai e clareia a mente deles com muito mais força, né? Dizer, e se quereis reconhecer, falando de João Batista, ele mesmo é Elias que estava para vir. Ele mesmo é Elias que estava para vir, né? Então Jesus é o grande intérprete, não os escribas da lei, é o grande intérprete que aplica corretamente a palavra de Deus. Por isso que Deus diz assim, a ele ouvi. Preste atenção no que ele diz, que ele vai explicar para vocês tudo. Ele diz, ele é o Elias que estava sendo prometido. Não que Elias passou por um processo chamado, como é que o pessoal chama, que morre e volta, reencarnação. Porque ele morreu. Elias morreu. Não é reencarnação. Simplesmente ele veio, como dizia a palavra, como se fosse com o espírito de Elias, né? Com aquelas mesmas características de Elias, de coragem, de simplicidade, né? De não querer
bens, eram pessoas simples, do mato lá, do deserto, não é do mato, do deserto, né? E a maneira como as coisas aconteceram com Elias foi parecida com a maneira como as coisas aconteceram com João Batista. Mais na frente, no Mateus capítulo 17, versículo 13, diz assim: então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então, nós vemos nessa passagem aqui a importância de dar ouvido ao que é correto e não dar ouvido àquilo que está contaminado com o erro, com o engano, né? Então, a importância de ouvir a palavra e entender corretamente, buscando a compreensão certa dela, nos ajuda a viver da maneira digna. Eles não tinham a expectativa de ver o Messias sofrendo, né? Mas Isaías 53 mostrava claramente essa profecia, né? Esse fato que iria acontecer com o Messias. E eles não conseguiam compreender isso. E Deus estava dizendo lá, a ele ouvir. Então, revisando esse trecho, é mostrar que a gente precisa dar ouvidos ao que Jesus diz, as palavras dele, para que possamos entender melhor. É nele que as coisas se concentram. É nele que as coisas do Antigo Testamento, as cerimônias que são estabelecidas no Antigo Testamento, todo o cerimonial, a maneira como era sacrificado eram sacrificados os animais, o cordeiro, a Páscoa, tudo isso tem uma explicação, tem um fato, um elemento assim, para onde isso aponta, né? Tudo isso está apontando para Cristo, está apontando a maneira como o sacerdote se vestia, a maneira como ele entrava lá, o fato de ter os ambientes dentro do tabernáculo, dentro do templo, um ambiente chamado Santo dos Santos, né? A maneira como entra, tem uma cortina, tinha de atravessar isso. Então tudo isso simbolizava claramente a chegada e a ação do Filho de Deus, né? Tanto aquilo que Moisés havia falado no Antigo Testamento, nos 5 primeiros livros, como também aquilo que Elias, representando os profetas todos, depois do Pentateuco, né? Todo o restante da Escritura do Antigo Testamento, tudo aquilo ali também apontava para Cristo, como sendo o centro da história realmente. O centro para onde tudo estava apontando, o simbolismo todo do Antigo Testamento, né? Apontava para ele. Por isso que Deus disse, mostra aqui Moisés, mostra Elias, eles estavam falando com Jesus acerca da partida dele até Jerusalém para cumprir o sacrifício, mostrando exatamente que Moisés e Elias, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, apontavam justamente para o momento da crucificação, da morte do Cordeiro de Deus, do Messias. Então, o texto lá fala exatamente isso, que eles estavam conversando com Jesus acerca da partida dele até Jerusalém, onde ele ia sofrer tudo aquilo. Então, tudo isso está mostrando. Moisés apontava para Jesus, para a morte dele, ressurreição. Elias apontava para Jesus, os profetas, né? Para a morte dele e ressurreição. E tudo aponta para Jesus. E aqueles homens, Moisés e Elias, não falaram com os discípulos. Não falaram com os discípulos. Não tinha conversa com eles. A voz, quando eles desapareceram, quem ficou lá? Jesus. Voltou aquela apresentação mais palpável para aqueles discípulos, né? E ali a voz diz: esse aí é o meu filho, vocês devem ouvi-lo. Tudo que estava lá em Moisés, na lei, nos profetas, apontam para ele, ouçam ele, prestem atenção, porque tudo vai ser baseado naquilo, tudo que vai ser julgado, vai ser avaliado, vai ser com base em Cristo. Quando a gente olha no livro de Apocalipse, por exemplo, no capítulo 20, a gente vê claramente
como Deus vai fazer um grande julgamento, e nesse julgamento ele vai olhar as obras de cada um, naturalmente. O que cada um fez, o que cada um deixou de fazer, o que pensou, etc. Tudo isso vai ser avaliado. O Salomão, o sábio Salomão já dizia no livro de Eclesiastes, dizendo que, olha, Deus vai trazer à tona todas as coisas, inclusive aquelas que estão ocultas, que ninguém viu, que ninguém sabe, nunca foi provado, mas Deus sabe todas as coisas e vai trazer tudo isso para avaliar. Agora, o curioso é que nessa avaliação, ele não vai olhar somente as obras das pessoas, porque alguns podem dizer, eu fiz mais coisas, fiz isso, fiz aquilo e tenho direito. Não. O que vai fazer a diferença lá não é só obra, o que vai fazer a diferença é o livro especial que vai ser aberto, que é o livro da vida do Cordeiro. E é nesse livro que vai ver se a pessoa está inscrita naquele livro ou não. Então, os que estiverem inscritos no livro da vida do Cordeiro, que tiveram um contato com o Senhor, que se arrependeram e receberam, vamos dizer assim, aquela cobertura especial que é ser lavado pelo sangue do Cordeiro, crendo nele, se arrependendo dos seus pecados e confiando que ele é o seu Salvador, aí sim, esses não vão passar por essa condenação. No entanto, quem não tiver inscrito nesse livro, vai sim ser condenado. Aí, como é que vai ser o grau de condenação? Pelas obras, pelo que cada um fez. Mas a grande diferença que vai fazer é o quê? É se está associado com Cristo ou não. Por isso que ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Só tem essa maneira de chegar ao Pai. Então esses discípulos, os 3 que estavam ali, simbolizando todos os outros 12, né? os outros 9 também, né? E muitos de nós hoje aqui, espalhados pelo mundo afora, precisamos ouvir mais do Senhor para compreender melhor o seu ensino e compreender melhor a sua palavra como um todo, porque correr o risco de a gente estar ouvindo muitas pessoas. Os escribas aqui simbolizam aqui todo tipo de ensino que é espalhado na face da terra, por todo tipo de gente, e cada um se acha detentor de verdade, né? Detentor de uma forma perfeita de viver. Se for do meu jeito, é legal. Olha, a vida é assim, assado, dá tudo certo se for assim e tal. Cada um tem um pensamento. Se você for olhar todos os filósofos, né? Cada um tem a fórmula mágica de viver, que ele é perfeito. Mas aqui ele está deixando muito claro. Nem os escribas, que eram os grandes estudiosos, teriam tanta autoridade, tanta capacidade de dizer o que é verdade, o que é o certo, mas Cristo, que é a verdade, né? Que a gente possa aprender, né, a abrir mão mais daquilo que a gente acha que é o certo e procurar ouvir melhor o que Jesus está dizendo, porque o que ele está dizendo vai ser todo avaliado para dentro, vai ser tudo pesado com base naquilo que ele disser, naquilo que ele fez em nosso favor, né? E ele morreu em nosso lugar, e isso faz a diferença. Então aqueles que estão distantes, pecadores, reconhecem isso, só tem uma maneira de se livrar das consequências do pecado: crendo em Cristo, se arrependendo e crendo nele, e assim Deus vai perdoar os seus pecados, né? Que Deus nos abençoe, nos ajude a compreender, né? Nessa trajetória da vida aqui desses discípulos, a gente vai vendo como eles aos poucos vão começando a entender as coisas, né? E aí aos poucos eles vão se fortalecendo, e que a gente também possa cada dia ir avançando nessa compreensão, né? Aprendendo, né? E praticando nossas próprias vidas. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nós agradecemos por este momento que podemos nos reunir neste lugar para aprender a Tua Palavra, que ela nos guie, que ela nos dê clareza em nossas mentes, nos oriente, e que possamos ter corações inclinados para o Senhor, para ouvir a Tua Palavra e entender a Tua vontade em nossas vidas. E mais do que isso, também tenhamos o desejo e a coragem de obedecer
a tua vontade. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui presente nesta noite, também aqueles que não puderam, e também todo o teu povo espalhado na face da terra, de modo que possamos viver vidas dignas do teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Ok, só lembrando, próximo domingo, mais uma vez, temos culto aqui às 6 horas e nas quartas-feiras também tempo de oração para as mais variadas necessidades e gratidão também a Deus, né? Então todos são convidados a participar. Mais alguma coisa que eu... Sim, próximo sábado, o último sábado do mês, né? Então a programação das crianças, 4h30, voltando aí, né? Normalmente, 4h30 aqui. Ok? Mais alguma coisa? Bem, esqueci? Não sei se já tinha deixado programado uma música para o final, né? Tem um que é aportar. Aportar. Cantou não. Não tem violão aí não, né? Violão aí não. Tem não. Ok. A última música a gente vai deixar para outro momento, certo? Vamos ficar devendo 2 últimas músicas aí, próximo domingo. A gente precisou sair agora para pegar a Larissa ali. Deus nos abençoe, certo?